Essa comparação do título é meio que inevitável quando surge uma nova série com a mesma temática. Ainda mais que essa série vem de um jogo extremamente famoso. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo diferente aqui do canal, falando levemente sobre The Walking Dead, mas o foco principal é em The Last of Us. Não é o jogo The Last of Us, e sim a série da HBO The Last of Us. A maioria que acompanha aí já deve saber sobre isso, mas pra quem não sabe, sim, a HBO viu uma grande oportunidade a partir daquele joguinho famoso que lançou lá em 2013 pra PlayStation. O jogo fez extremo sucesso, aborda o quesito de apocalipse zumbi e tudo mais. E hoje eu vou falar das expectativas pra essa série e comparar, é óbvio, se existe essa possibilidade de se igualar ou até ultrapassar The Walking Dead, exatamente. Antes da gente começar, quero pedir muito que você clique nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos e segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. E mais precisamente há uns 3, 4 meses atrás de quando eu tô gravando esse vídeo, foi confirmado que vai ter essa série The Last of Us na HBO. Pelo que eu pesquisei e tentei me informar, ao que parece não tem nada sendo dado em andamento, né? Atores selecionados, começaram a gravar, a produzir, nem nada, até porque a pandemia iria atrapalhar demais. Mas é óbvio que falando de uma série que parte de um grande sucesso que foi o The Last of Us, e que aparentemente vai se basear no primeiro jogo mesmo, a gente tem sim que comparar e falar o que a gente pode esperar pra essa série. Primeiro ponto, qual que é a minha opinião enquanto fã de The Walking Dead? Você quer saber? Eu sei. Eu falei sobre isso recentemente em um vídeo respondendo os comentários, e pra ressaltar, primeiramente, eu acho que pode sim começar com mais relevância do que The Walking Dead tá agora. Justamente porque tem muito hype, muita expectativa, e ainda mais se eles colocarem atores extremamente relevantes e fizerem uma história interessante. Mas aí que tá, até que ponto isso duraria? Porque como eu já falei recentemente aqui no canal, o gênero zumbis está um pouco desgastado já. Desde quando surgiu The Walking Dead, já estava sendo feitas várias produções sobre isso, e não tem nada assim extremamente inovador. E falando de The Walking Dead, a série inovou no quesito de mostrar sobreviventes batalhando por suprimentos e tentando sobreviver em meio a todo esse caos. Na época que The Walking Dead lançou, tinha algumas produções que tinham algum tipo de ideia assim a passar, mas não eram tão relevantes. The Walking Dead foi o pioneiro nisso. E na minha opinião, justamente por esse ponto também desgastou um pouco na visão de algumas pessoas. Então, voltando pro The Last of Us, a não ser que façam algo extremamente revolucionário e novo, um negócio muito louco e bem produzido, eu não acho que consigam superar o legado de The Walking Dead, ultrapassar os parâmetros que a série conseguiu atingir. E desses eu falo, principalmente os recordes de audiência e a relevância no meio da cultura pop. Porque The Walking Dead, na época da quinta, sexta temporada, era explodida no mundo. Todo mundo só falava disso e o Game of Thrones estava começando a incomodar ali. E ainda falando sobre The Last of Us, um ponto que colabora demais e ao mesmo tempo não colabora é ser uma história que já existe. Ah, João Vitor, mas The Walking Dead veio de uma história que já existe também, que é os quadrinhos. Sim, mas se a gente for comparar, quando lançou The Walking Dead, quase ninguém sabia dos quadrinhos. Até há pouco tempo, vários fãs nem sabiam que a história era baseada nisso, porque os quadrinhos não lançaram como algo bombando e relevante. Já o The Last of Us vem de algo que todo mundo já sabe. Todo mundo, tipo, a maior parcela das pessoas que vão assistir a série vão ser porque jogaram o jogo e sabem a história, querem ver isso em carne e osso passando na vida real. E eu conheço muito bem fãs de série. Com isso, o mínimo probleminha que a série apresentar, a galera já vai destruir, já vai hatear, vai falar que foi um desastre e aí vai cair no esquecimento. Eu torço pra que isso aconteça? Claro que não. Eu torço pra que faça muito sucesso. E justamente por isso, vamos falar das expectativas interessantes que estão sendo criadas pra série agora. Primeiro ponto são os atores, né? Tem a galera especulando demais quem que pode interpretar principalmente a Ellie e o Joel, né? Que são aí os principais. E tem muitos sites, canais no YouTube, páginas colocando, por exemplo, a Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, sendo a possível atriz para interpretar a Ellie. E já o Joel, já teve gente que colocou o Negan, o Jeffrey Dean Morgan, tem gente que coloca o Hugh Jackman, que faz o Wolverine, para poder interpretar ele. Vários desses até que fazem sentido, tem um perfil, mas vamos direto ao ponto. Eu quis pegar uma lista do site IGN Brasil, que eles fizeram elegendo quem seriam os atores para interpretar os principais personagens da história. E baseado no que eu conheço do jogo, eu vou dar uma analisada aqui completa para vocês, para ver se eu acho que faz sentido. E vocês também mandem suas opiniões. Vamos começar então, óbvio, com o bichão, sem mais enrolações, com o Joel. Um dos nossos queridos personagens principais perdeu a filha logo no início de tudo, logo no início do apocalipse, e durante todo o tempo foi ele o responsável por carregar o peso de tudo
tudo do apocalipse, da sobrevivência nas costas, principalmente cuidando da Ellie, uma menina que ele adotou praticamente como filha dele. Indo pra série, dois atores que poderiam interpretar ele seriam Hugh Jackman, que eu já falei, né, o ator que fazia o Wolverine, e também Gerard Butler, né, o cara do 300 lá, This is Sparta e não sei mais o que, e que também participa de vários outros filmes e séries. Assim, pelas imagens que foram colocadas aí, que você tá vendo, né, o cara que tá mais parecido com o Joel é o Hugh Jackman. Eu não sei se o Gerard aí pode se adaptar mais ou menos nos mesmos padrões e ficar até mais parecido, mas visualmente de início, só olhando rapidamente, já dá pra botar um pouco de fé no Hugh Jackman. Agora vamos falar no quesito atuação, né? O Hugh Jackman como Logan é de dispensar palavras, o cara atua bem demais, ou seja, pra quesitos de ação, em momentos dramáticos, de aflição e tudo mais, que o cara que vai interpretar o Joel tem que saber fazer bem, o Hugh Jackman se encaixa. E a gente pode falar o mesmo do Gerard Butler, né? O cara fez 300, o negócio assim, magnífico. Então se a gente for fazer uma análise técnica bem por cima, não tem como escolher um, mas aí a gente joga pra opinião, né? Na minha opinião, o público ia gostar muito mais, seria muito mais agradável, chamaria mais atenção o Hugh Jackman, obviamente. Então vamos seguir pra próxima personagem, né? É claro que a gente tem que falar da Ellie, uma das principais personagens aí também do primeiro jogo, que só aparece um pouco mais pra frente, não é no primeiro, assim, no iníciozão de tudo. É uma personagem muito forte e destemida pela idade dela, muito pela criação, pela forma como ela cresceu aí, sem os pais. No jogo aí, na história principal, ela não apresenta ter muito medo do novo mundo, dos novos perigos, ela até se arrisca demais às vezes. E um ponto interessante que fortalece pra isso é meio que o treino militar que é contado na história que ela tem também. E indo pra quem poderia interpretar ela, né, a galera vai muito por aparência física, tá aí a imagem pra vocês. A primeira aí do meio, né, seria a Caitlin Denver, que atuou em Booksmart e Unbelievable. Eu não conheço muito bem a atriz, nem muito dessas séries, então já vai ficar mais complicado de analisar. E a outra é a Melina Wisman, que atuou em Supergirl e Desventuras em Série. Essa segunda eu já vi um pouco a mais, assim, mas não é tanta coisa também. Inicialmente, se a gente for olhar no visual, as duas dá pra se parecer muito e adaptar ali, maquiagem e entre outras coisas, e fazer a Ellie perfeitamente. Mas na minha opinião, aqui pode se parecer mais em feição, pode ser que a sua seja diferente, enfim. É a segunda aí, a Melina Wisman. E já partindo aí pro nível técnico, né, de análise no quesito atuação, como eu falei, eu não conheço elas tão bem, então eu não posso eleger uma melhor. Mas pelo pouco que eu pesquisei, não tem tanta característica de atuação em nenhuma das duas nesse quesito mais dramático no ramo apocalíptico, né, que é o que demandaria pra fazer a Ellie. Mas da mesma forma, as duas têm exemplos de atuações em estilo bravura, né, que a Ellie é uma personagem intensa, forte, que quer mostrar que ela sabe fazer as coisas por si mesma, então dá para as duas se adaptarem. A gente vai ficar aí por analisar. Se você conhece mais, você coloca nos comentários. E aí agora vamos para os personagens mais secundários da história, mas que a importância deles não é pouca. Então vamos falar do Tommy, sim, o irmão mais novo do Joel. Esse personagem passa boa parte aí da história junto com o Joel, junto com ele, passando por todos esses desafios aí do apocalipse, até que em um certo momento eles têm uma grande briga e tudo mais, uma treta bem pesada, e eles se separam, né? O Tommy vai embora, e aí durante a história tem várias outras coisas que acontecem que eu não vou dar o spoiler, é só uma descrição inicial. Indo pra quem pode interpretar ele, tá aí a imagem aparecendo pra vocês, a galera não tem como, acha sempre um povo muito parecido. E caso você não conheça, o primeiro ator que tá aparecendo aí é o Charlie Hunnam, de Sons of Anarchy, e Rei Arthur, a Lenda da Espada. E o outro, claro, esse aqui é um dos mais relevantes, né? É o Bradley Cooper, que faz o Nasce Uma Estrela, lá, o filme da Lady Gaga, e Se Beber Não Case, alguns dos trabalhos mais relevantes dele. E assim, agora já fica um pouco mais complicado, justamente porque, pegando na aparência física e na vontade dos fãs de querer ver a pessoa, a gente já elege de cara o Bradley Cooper, porque olhando aí dá pra ele se adaptar e tudo mais, e essa cara seria muito relevante pros fãs, a galera ia gostar demais. Não que do outro não seja, o outro também é muito parecido, mas o Bradley ia ser fan favorite. Só que aí, indo pro lado de atuação, na minha opinião, fica mais com o Charlie. Isso tudo analisando o quesito experiência nas grandes atuações que ele fez. Justamente porque enquanto o Charlie, em suas atuações, fez personagens mais durões, mais de questão de rebelião e tudo mais, como por exemplo em Sons of Anarchy, e também em Rei Arthur, a Lenda da Espada, que já é um negócio mais medieval, um negócio mais precário, vamos dizer assim. Indo pro Bradley Cooper, ele é o estilo mais galã, ele faz personagens mais nos filmes com uma pegada romântica mais realista, que não tem tantos
problemas assim que não seja sentimentais. Não rebaixando o ator, ele é demais. Se ele precisar se adaptar pra fazer o cara, o Tommy, ele faz. Mas o que eu quero dizer é que a atuação dele tá muito mais pra esse tipo de filme, comédia, romance, drama, tudo mais na vida real, com uma pegada mais próxima do sentimento das pessoas. E até se você pegar os nomes de filmes, um cara que fez Sons of Anarchy, Rei Arthur, e comparar com o cara que fez Nasce uma Estrela e Se Beber Não Case, qual que encaixa mais pro apocalipse zumbi, entendeu? É um negócio assim, meio até que simples. E é claro, vamos seguir pra próxima personagem. A gente não pode deixar de falar de uma muito importante do jogo, que é a Tess. Essa personagem foi uma fiel companheira do Joel em um momento ali da história, e uma das grandes características dela é que ela ganhava a vida como contrabandista em um certo momento junto com o Joel. Tem vários pontos de história que eu posso ressaltar aí, mas o que eu posso dizer é que ela era uma personagem muito forte, mas uma mulher totalmente durona, pronta pra tudo. Indo pras atrizes que podem acabar interpretando ela, tem duas aí que estão aparecendo pra vocês. A primeira é a Emily Blunt, de uma atuação muito interessante em Um Lugar Silencioso, e a segunda é a Daisy Ridley, de Star Wars. E assim, essas são um pouco complicadas, não tanto quanto as anteriores, mas dá aí pra poder imaginar. Primeiramente, vamos pegar o visual, né? Nessas imagens, assim, não precisa nem brincar e tentar analisar, que de cara que tá mais parecida pelo cabelo e pelo rosto e tudo mais, é a Daisy de Star Wars, né? Pelo formato do rosto, pela cor dos olhos. A outra, fisicamente, já não é tão parecida. A cor do cabelo, óbvio que pode pintar, mas aí o olho já não é tão parecido. Pode ter algumas adaptações, mas não ia ficar aquela coisa tão parecida. Então, nesse ponto, eu já escolho a Daisy aí com toda certeza e creio que a maioria dos fãs, pela representatividade e o tanto de fãs que ela tem por causa do Star Wars. E aí vamos falar da atuação, né? Começando pela Emily Blunt. Esse filme aí que tá destacado, que ela atuou, O Lugar Silencioso, já é uma pegada mais emocional, de terror, suspense, aquele negócio mais pesado que assusta as pessoas. O tipo de personagem que ela interpreta, que é a mãe e tudo mais, não é muito característica da Tess. Óbvio que eu sempre falo, pode se adaptar, mas pegando com a experiência de atuação, não é tão compatível. Indo pra Daisy Ridley, né, a mulher do Star Wars, o tipo de atuação dela é num mundo diferente do nosso, que já é do Star Wars, e no quesito ação e bravura. Então isso já torna ela muito mais compatível pra fazer a Tess em The Last of Us. Óbvio que o último filme mais recente dela não foi aquela coisa mais relevante, a Ascensão de Skywalker e tudo mais, mas na minha opinião esse fracasso não foi pela atuação dela, e sim pelo roteiro, entre outros fatores. Não vim falar do filme. Uma coisa é que tem vários outros personagens, vários outros atores pra outros personagens aí mais secundários da história que estão lá na IGN, você pode procurar. E outra coisa é que nenhum desses que eu falei aqui tá confirmado, nem tem certeza se vai ser, pode ser até que não. Mas essa é a minha opinião pra dar um combustível bem interessante inicial pra essa série fazer sucesso. Vamos esperar. Obviamente quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei, a comparação com The Walking Dead e tudo mais, né? Quero pedir muito que você clique nesse like, vai me ajudar demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos. E eu quero, é claro, recomendar meu canal de games, né? O link tá sempre aí embaixo na descrição. Lá eu tô focando em produzir bem mais vídeos e vem muita coisa interessante por aí. No mais, foi isso, né? É isso aí. Um abraço, fui!